A graça e a paz, Pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo dos Evangelhos, ainda dentro do Evangelho de João, nós vamos, nesse estudo, falar sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Para isso, nós vamos fazer uma leitura em nossas Bíblias, no capítulo 16 do Evangelho de João. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará, com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde um princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verás mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse texto, Jesus prepara os discípulos para a sua partida, a sua ascensão aos céus, ao Pai, o retorno para a glória, mas ele reconhece a necessidade de que alguém precisaria permanecer com os discípulos. E a partir dos discípulos, permanecer com todos aqueles que aceitarem Jesus. Aqueles que creem na palavra, que forem batizados nas águas e que venham a fazer parte do corpo de Cristo. Então, ele falou, se faz necessário que eu vá para que o Consolador possa vir. Né? Então, o próprio Jesus o enviaria, assim como enviou o Consolador, o Espírito Santo. Conforme ele disse aqui no verso 7, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, quem nos convence é o Espírito Santo. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Nós não conseguimos convencer ninguém do pecado. Nós anunciamos a palavra.
nós pregamos a palavra e quem convence é o Espírito Santo. Então nós sabemos que o Espírito Santo, ele é atuante, ele continua conosco nos dias de hoje e nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, habitando em nós, porque nós somos o templo do Espírito. E como templo do Espírito, o templo é uma habitação. E essa habitação, ela é preenchida, ela é habitada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vimos que João 15, de 26 a 27, Jesus voltou a falar do Espírito Santo Consolador. A obra do Espírito Santo seria, pois, atuar no coração do crente. A promessa é que eles não ficariam sós, porque viria o Consolador que teria por fundamental missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tal missão estaria intimamente ligada ao testemunho de Cristo. Teria a finalidade de levar o homem a um estreito relacionamento com Cristo em toda a sua perfeição e santidade. Jesus falou que ele convencerá do juízo. O Espírito Santo testificará da consumação da obra redentora de Cristo na cruz, incluindo também o julgamento de Satanás. O Espírito Santo opera por meio daqueles a quem dá dons espirituais, fazendo lembrar tudo quanto vos tenho dito. Isso é uma coisa muito interessante que Jesus falou, que o Espírito Santo faria nos lembrar tudo o quanto Jesus falou. A experiência com o Espírito Santo, às vezes, quando nós oramos ou quando nós precisamos fazer um concerto com Deus, em determinada área da nossa vida em que alguma coisa aconteceu e nós não conseguimos identificar o tempo exato do acontecido, o momento, talvez o porquê, ou como, ou quem. Então, o Espírito Santo está para nos ajudar. E quando nós apresentamos essas causas ao Espírito Santo, pedimos ao Espírito Santo para que ele traga à nossa memória aquilo que precisa ser lembrado, para que possamos orar como se deve em relação à situação. E isso se faz notório. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas o Espírito Santo traz à mente aquilo que no momento parece que está obscuro, está embutido, está guardado lá, sem lembrança, mas ele traz a lembrança, ele traz de novo para que possamos resolver o que precisa resolver. E geralmente também dentro da área de perdão, quando precisamos perdoar ou pedir perdão. Então, o Espírito Santo traz à nossa mente e nós precisamos apenas agir, tá? Leia agora João 16, de 16 a 33.
temos no versículo 20 a menção dos efeitos da morte e ressurreição de Cristo. Tristeza, choro e lamentação, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, diz o verso 20. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Desde aquele momento, toda a oração seria feita em nome de Cristo, isso é, de acordo com a sua vontade para com a sua glória. João 17, ele faz a oração sacerdotal, ou seja, a oração sacerdotal de Jesus. Temos em João 17 a oração sacerdotal, uma oração intercessória. Dentro dessa oração, nós temos 7 petições, expressando todo o amor de Cristo em favor dos seus seguidores. Então nós vamos fazer agora essa leitura dessa oração sacerdotal do capítulo 17, que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste deste mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, ou que vim de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aleluia. Então, não seria Jesus rogando apenas pelos seus discípulos, mas por aqueles que viessem após eles, por intermédio da palavra pregada, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Novamente ele repete isso. Também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que maravilha! Então, essa é uma oração que Jesus fez ao Pai, a oração chamada sacerdotal. Então vamos lá observar as divisões nessa oração, que nos levam a uma proveitosa análise. Na letra A, nós temos 7 petições, e na letra B, nós temos as razões da oração. Então, as 7 petições são: a primeira, seja ele glorificado, assim como o Pai foi nele glorificado. Verso 1. A segunda petição, pela restauração da vida eterna. Verso 5. Terceira petição, pela segurança dos crentes quanto ao mundo e o mal. Verso 11, ao mundo e o mal. Verso 15. Pela santificação dos crentes. Verso 16. Pela unidade espiritual dos crentes. Verso 21. Para que o mundo possa crer. Verso 21. Para que os crentes possam estar com ele nos céus, contemplar sua glória e dela participar. Verso 24. As 7 petições. Agora, as razões, as 3 razões da oração. A primeira razão dessa oração, Cristo ora por si mesmo. Verso 1 e 5. De 1 a 5, aliás. Cristo ora por si mesmo. Então, do verso 1 até o verso 5, Cristo ora por ele. Cristo ora pelos seus discípulos, do verso 6 ao verso 19. E Cristo ora pela igreja em todo o tempo, versos 20 a 26. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 3.
Jesus prossegue pedindo ao Pai que os discípulos sejam guardados, unidos, no verso 11, que tenham alegria, no verso 13, que sejam libertos do mal, no verso 15, que sejam santificados na verdade, ou seja, na palavra. Verso 17. Assim nós vamos terminar mais essa aula. Ainda daremos continuidade no Evangelho de João na próxima aula, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, gratidão pela atenção e vamos continuar estudando a palavra do Senhor para que possamos ser instruídos na verdade, a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que liberta. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.